Boa noite. O programa Opinião Pernambuco Especial Eleições, damos sequência às entrevistas com os candidatos ao Senado. A escolha do dia de cada um foi realizada com a presença dos assessores de campanha e, pela ordem, hoje vamos conversar com o candidato da coligação Pernambuco Vai Mais Longe, João Paulo. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Valdir. Aqui no estúdio contamos com a participação da professora e jornalista Paula Reis e do cientista político Juliano Domingues. Boa noite, Paula. Boa noite, Valdir. Tudo bem? Boa noite, Juliano. Boa noite. Você também pode participar do programa enviando perguntas ou dando a sua opinião pelo telefone 34238533, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãope. Antes de iniciarmos as perguntas, vamos apresentar um breve perfil do candidato. João Paulo Lima e Silva é técnico em mecânica e edificações e graduado em economia. Iniciou a vida política no movimento sindical, onde chegou a ocupar o cargo de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e de presidente da Central Única dos Trabalhadores. Em 1979, ingressou no PT e, pelo partido, chegou aos cargos de vereador do Recife, deputado estadual, prefeito do Recife por 2 mandatos e deputado federal. Nesta eleição, João Paulo concorre ao Senado ao lado de Armando Monteiro. Bem, candidato, no início dessa campanha, o senhor tinha uma pontuação bastante expressiva pelas pesquisas. No último dia 16, o Ibope apresentou o senhor com 32 pontos e o Fernando Bezerra Coelho com 27 pontos, ou seja, está muito próximo já. E aí a gente pergunta, a estratégia da campanha, ela está realmente correta? O que está acontecendo? Por que o outro candidato está se aproximando tanto? Ele é, assim, tão forte e o senhor contava com isso? Olha, eu acho que primeiro nós não iríamos pensar que íamos ter em Recife, em Pernambuco, uma eleição fácil. Enfrentar um projeto, não é? Um projeto que se desvinculou de nós, do ponto de vista do projeto federal, com a opção que Eduardo fez de mudar de projeto político, mas eu acho que até aí estava bastante equilibrado. Com a morte do ex-governador, trágica como foi, eu acredito que houve um apelo muito grande, uma exploração, a meu ver, exagerada da tragédia. Você veja bem, eu, quando prefeito da cidade do Recife, com muito orgulho, nos nossos réveillões, em Boa Viagem, nós fazíamos 20 minutos de fogos de artifício no Réveillon. Pois bem, foi feito 20 minutos de fogos no cemitério, no sepultamento de Eduardo. Então, eu nunca ouvi falar na história do mundo que houvesse fogos de artifício no sepultamento. E segundo, na verdade, é a falta da verdade do nosso candidato ao Senado. Ele vem se apropriando, a meu ver, indevidamente das obras do governo federal, não dá os créditos ao ex-presidente Lula, nem à presidenta Dilma, se apropriando. E, a meu ver, essa combinação, na verdade, com o apelo e a falta de verdade, eu acho que isso mudou. Mas tanto o apelo, que começa a diminuir esse clima de emoção, como a verdade que começa a aparecer. Mas isso sinaliza uma desconfiança quanto ao sucesso da sua candidatura, por exemplo? Não, hipótese nenhuma, nem na minha, nem eu acredito de Armando. Nós estamos revertendo, não é? E, na verdade, dando os créditos a quem realmente acontece. Por exemplo, hoje mesmo eu tive com o prefeito de Petrolina e ele falava que na gestão de Petrolina o prefeito está mentindo barbaramente nos programas de televisão. Primeiro ele dá o exemplo da mortalidade infantil, o quanto era alta no governo de Fernando Bezerra Coelho. E ele também falava em relação a questão da habitação, por exemplo, a questão do saneamento, que na verdade não
condiz com a verdade da cidade, que hoje ainda joga muitos dejetos. Ele dá o número de dejetos que é jogado no Rio São Francisco. Como esse programa tem 1 hora de duração, o senhor vai ter oportunidade ainda de falar sobre muitas coisas, né? Inclusive sobre as suas propostas para o Senado. Mas aí vamos dar uma rodada, vamos colocar a professora Paula para fazer sua primeira intervenção. Eu queria saber um pouco antes das estratégias da campanha. Assim, o senhor é reconhecido pela população como um bom prefeito, à frente dos 8 anos na Prefeitura do Recife, né? Mesmo tendo atuado mais tempo na Casa Legislativa, né? 3 mandatos de deputado estadual, agora o de federal, um de vereador, né? Então, várias correntes de dentro do PT e de fora do PT esperavam que o senhor saísse candidato a governador. Por que sair candidato a senador quando sua atuação de maior destaque foi no Executivo? Olha, essa é a pergunta que se faz muito, né? E agora, acho que nós, com a minha saída da prefeitura, e o PT estava vivendo uma crise grande, e eu dizia o seguinte, olha, para o PT ter um candidato a governador, nós teríamos que ter 3 condições preliminares, a meu ver, básicas. A primeira era ter a unidade no partido, e nós não tínhamos a unidade no partido. Segundo, ter o apoio de Lula, Dilma e do nosso presidente Rui Falcão, e nós não tínhamos esse apoio. E terceiro, era uma estrutura mínima, um recurso mínimo para fazer essa campanha, e nós não tínhamos essas 3 condições. Então, como nós não tínhamos essas condições, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, eu diria que, no primeiro momento, a grande maioria do partido querendo minha candidatura para o Senado. Nós tínhamos 7 nomes, ou era 6 nomes, que estavam se propondo também a ser candidato, mas todo ele tirava em função do meu nome. Mas eu acreditava que o melhor para o partido, e unificou, meu nome unificou o partido. Por quê? Porque com a minha saída da candidatura de deputado federal, muitos companheiros também sonham e aspiram disputar o mandato federal, também facilitava um pouco esses companheiros. De formas que nós estamos com o apoio de Lula, de Dilma, temos uma estrutura de campanha não igual ao do nosso adversário, nem ao Senado, nem ao governo, mas, de qualquer forma, a gente estamos, a partir de muita luta, levando a campanha. Então, foram, a meu ver, essas as questões, depois de um debate intenso e democrático no partido, que levou em torno de 4 meses, por uma ampla maioria, nós decidimos o apoio a Armando Monteiro, e meu nome foi escolhido como candidato ao Senado por unanimidade no partido, coisa que ninguém esperava que pudesse acontecer. Boa noite, deputado. Boa noite. Já minha pergunta também diz respeito ao momento anterior, a esse momento atual da campanha. Na verdade, diz respeito mais especificamente, à história do senhor como político e militante. Como foi destacado aqui na abertura do programa, o senhor tem um histórico ligado ao movimento sindical, à metalurgia. A minha pergunta é, hoje, o que é que restou, o que o senhor destacaria ainda como um traço fundamental da sua atuação como político e da sua personalidade, que ainda é muito própria desse João Paulo metalúrgico, do João Paulo sindicalista? Olha, eu acho que eu não perdi nada, não é? Eu acho que mudaram as experiências. Talvez na apresentação, até vou pedir para o pessoal da assessoria colocar uma questão que foi fundamental. Eu comecei na Juventude Operária Católica. Então, eu comecei em um movimento que tem um método, que tem uma sistemática, que tem trabalho em cima de colunas de sustentação rígida, é um movimento de operários, de cristãos, e que defende uma posição política, um sistema de governo que possa rumo a uma sociedade mais justa e mais igualitária, uma sociedade socialista. Essa é a minha formação. Depois, queria destacar aí os 6 meses que eu estudei com Paulo Freire na Europa, no seu exílio, no CEDAW, no Centro de Estudos e Desenvolvimentos para a América Latina. Então, acho que
o processo de mudanças mais significativas no Brasil, ele tem que estar ancorado na formação, na educação para a vida e para a educação profissional, para a educação dos valores das pessoas. Então eu mantenho essa linha política, acredito muito no trabalho de base, que eu venho de um trabalho de base feito pela Juventude Operária Católica, depois na Ação Católica Operária, que hoje virou o Movimento de Trabalhadores Cristãos, ao qual eu tive a honra de ter sido conselheiro nacional da Ação Católica Operária. Então, essa formação eu defendo que ela seja hoje talvez resgatada. Tanto um trabalho de formação, de educação, por exemplo, me constrange muito estar numa caminhada e ver, muitas vezes, as pessoas distribuindo papel ou trabalhando sem saber qual projeto ele está defendendo, que eu chamo de um trabalho alienado. Muitas vezes, antes das nossas caminhadas, eu faço reuniões, peço para que o pessoal não entregue o papel sem conversar com as pessoas, que valorize o meio ambiente. Então, eu continuo defendendo essas mesmas coisas onde eu estou. Candidato, a imagem do Partido dos Trabalhadores tem sido sistematicamente associada à corrupção. E parece que tem ficado cada vez mais difícil para o partido partir para uma defesa, sobretudo depois que o Supremo condena figuras importantes como José Dirceu e José Genuíno. Então a pergunta é simples. Na sua opinião, o mensalão é realidade ou é apenas uma ficção? Uma ficção. Olha, eu acho que foi muito importante você ter tratado esse tema, porque eu acho que há um ódio de classe ao PT. Acho que há um ódio de classe ao PT. Porque, primeiro, o tratamento dado a qualquer escândalo no PT é diferente ao escândalo dado a qualquer outro partido. Primeira questão. Segunda questão, concernente ao mensalão, nós tivemos ali um julgamento eminentemente político. Se você pegar o Zé Dirceu, por exemplo, você veja bem, ele foi julgado pela Suprema Corte, numa instância única, sem ter o foro privilegiado. Foi assim que ele foi julgado. Enquanto, se você pegar o ex-governador, acho que é de Santa Catarina, ele renunciou ao mandato com a denúncia de corrupção, era deputado federal. Arruda? Não, Arruda não. Bom, eu vou lembrar do nome dele. Foi o Azeredo? Azeredo de Minas, não? Azeredo de Minas Gerais. Azeredo de Minas Gerais. Ele renunciou ao mandato, ninguém fala absolutamente nada. Os escândalos do metrô de São Paulo, o aeroporto de Aécio Neves. Então, tem uma dimensão, tem um julgamento político. E eu acho que está por detrás é o seguinte, primeiro porque nunca se prendeu tanto e nunca se teve tanta operação e nunca se estruturou tanto a Polícia Federal como foi feito no governo do PT, seja no governo de Lula ou seja no governo de Dilma. E acho que a posição do nosso governo é de apuração e quem cometeu as irregularidades que cumpra por ela. Agora, nós defendemos que a nossa Constituição assegura um direito igualitário para todos. Né? Então, eu estou muito tranquilo quanto a esse processo, acho que tem um desgaste, mas, por outro lado, nós também temos conquistas significativas para a história do Brasil, que não é levado em consideração. Né? Por exemplo, o senhor reconhece, né, que há uma massificação dessa informação, mas, nesse momento, o PT, aí representado pelo senhor, numa concorrência ao Senado, está com uma campanha e a gente não percebe uma militância aguerrida como a gente tinha em outras eleições. Essa militância, ela adormeceu, ela existe ainda, ela está contaminada por essa informação. Enfim, o senhor, nesse debate hoje, já apresentou vários problemas que demonstram uma certa fragilidade do partido. Existe, de fato, essa fragilidade? Não, eu acredito que houve Veja bem, eu comecei a militar em que conjuntura política? Em 1971.
numa conjuntura política de ditadura, sem direito de organização, prisão, tortura, arrocho salarial e a venda do patrimônio nacional, não é? Pelos governos militares e sem nenhum processo de transparência. Então, a militância política tinha um componente de utopia, de sonhos muito profundos, que hoje parte da nossa militância, que já pegou, já recebeu as conquistas das nossas lutas no passado, há uma mudança dialética, eu diria, do processo, não é? Então, eu acredito que, e muitas vezes também, pelo fato de você assumir as estruturas de governo, você está gerenciando o quê? Um modelo capitalista, uma sociedade capitalista. É por isso que eu sempre insistia no meu governo, quando fui prefeito, com muita honra, que saí com 88% de aprovação, fui o primeiro operário, filho de cobrador de ônibus eleger em Recife. Eu dizia sempre o seguinte: olha, cuidar bem da saúde, da educação, da cultura, da manutenção da cidade, nada mais é do que a obrigação de qualquer governante, independente de qualquer partido político. Agora, eu, socialista convicto, um governo de esquerda, ele tem que dar um outro elemento diferenciado, que é a elevação da consciência política das massas. E foi por isso que eu realizei tanta conferência e implementamos o orçamento participativo. Nós vamos a um intervalo, Paula, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar a tua pergunta no ar. Ok. Aí, na volta, o candidato responde. Candidato, há uma resistência dos eleitores em votar em Armando Monteiro por ele ser uma expressão dos interesses empresariais, né? Então, como é que se explica essa aliança do PT com Armando, ainda mais em relação a essa história toda, né, que o senhor colocou aqui do PT, como o PT nasceu, de que aglutinou as forças populares, e também Armando participou do governo Eduardo Campos. Ok, então fica a resposta para o próximo bloco. Lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas pelo telefone 34238533, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta daqui a 2 minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com o candidato ao Senado, João Paulo, da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. Também participam deste programa a professora e jornalista Paula Reis e o cientista político Juliano Domingues. Bem, no bloco anterior, Paula tinha formulado uma pergunta e gostaria que ela só relembrasse, né, rapidinho, para que o candidato possa dar a sua resposta. Há uma resistência dos eleitores em votar em Armando Monteiro, né, por ele ser uma expressão dos interesses empresariais. Como é que se explica, como é que o PT explica essa coligação, essa aliança, né? Até porque o PT teve toda essa história aí que o senhor já falou de militância e de forças populares. Teve não, tem. Tem, né? Tem. Eu acho que, veja bem, o que está em jogo nessa disputa eleitoral em Pernambuco e no Brasil não é um projeto de classe que esteja estabelecido o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho. Nós estamos fazendo a opção para escolher quem melhor vai governar o estado de Pernambuco. Então, nós temos a compreensão que a candidatura de Armando Monteiro aqui, mesmo ele representando o setor empresarial, ele representou esse setor empresarial quando ele estava à frente da Federação da Indústria do Estado de Pernambuco. Ele representou esse interesse quando ele estava na Confederação Nacional da Indústria. E defendeu
quando estava no Congresso Nacional, mas também ele votou em muitos projetos lá, muito favorável aos trabalhadores, como os direitos dos trabalhadores domésticos, por exemplo, contra o trabalho escravo, por exemplo. Agora, aqui em Pernambuco, nós temos a clara compreensão que ele é o candidato que está mais preparado, tem uma experiência, não foi criado em laboratório, como é o nosso adversário, que quando sai do laboratório tem a maior dificuldade do mundo. Quem viu no último debate viu que se fazia uma pergunta a ele falava outra coisa totalmente diferente daquela questão. Que tem uma articulação no Congresso Nacional, tem uma articulação com a Câmara Federal, foi deputado, tem articulação com o Senado, tem uma articulação direta com o PT, com o ex-presidente Lula, com a presidenta Dilma, com os ministros, e está comprometido em fazer um governo popular, discutindo as grandes questões, podendo avançar e até corrigir algumas falhas e algumas lacunas do governo de Eduardo Campos. Juliano. Deputado, quando o senhor respondeu a respeito do caso que se tornou conhecido por meio da mídia como Mensalão, me corrija se eu estiver equivocado, o senhor sugeriu uma espécie de cobertura seletiva de casos desse tipo, de corrupção. Quando é sobre determinado grupo, não tem tanta visibilidade se comparado quando o caso diz respeito ao PT. E aí o senhor usou a expressão, ninguém fala nada, por exemplo, do caso do Azeredo, que renunciou. Ao mesmo tempo, está em curso no país uma campanha para coletar assinaturas para que seja levado à pauta do Congresso Nacional um projeto de lei chamado Lei da Mídia Democrática. Instituições como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o Coletivo Intervozes têm feito essa divulgação nacionalmente. A minha pergunta é, o senhor apoia o projeto de lei para uma mídia democrática, o senhor apoia a discussão sobre a regulamentação dos artigos até hoje não regulamentados referentes à comunicação social da Constituição Federal? É lógico que defendo. A minha posição, eu defendo uma regulamentação da mídia. Acho que tudo nós temos que ter uma regulamentação para uma boa convivência democrática e justa, não é? E acho que nós não podemos viver numa democracia também um instrumento que é considerado terceiro poder, que também não tem a regulamentação nenhuma. Então, eu sou contra qualquer tipo de violação à mídia, de discriminação, de perseguição, mas acho também que não pode se fazer as coisas de forma injusta, muitas vezes de forma caluniosa, ou servir a determinados interesses políticos, estratégicos, econômicos, também que não se tenha nem sequer uma discussão sobre isso. Então, eu defendo, e em outros países do mundo existe essa regulamentação, e eu acho que faz parte das regras da democracia. Quando se fala em lei da mídia democrática, ou seja, toda essa discussão sobre a democratização, né, dos meios de comunicação, conduzem também a gente a um ponto que me parece assim, muito delicado dentro dessa abordagem, que é a concessão dos canais públicos de rádio e televisão. Hoje o cenário que a gente tem é de a grande maioria dessas emissoras de rádio e televisão estarem concentradas nas mãos de políticos, de grandes empresários ou de pessoas ligadas às bancadas religiosas, né? Principalmente a bancada evangélica. Qual é a sua opinião sobre isso? Tem que mudar ou esse modelo está correto? O que é que a população precisaria fazer para criar uma inversão nessa forma de se distribuir os canais? Olha, eu acho que nós temos que democratizar as informações e os meios de comunicação. Então, na verdade, a forma de concessão que é feita e na própria revalidação dessas autorizações está carecendo de um grande debate político nacional, porque muitos meios de comunicação que se diz instrumentos de educação funcionam como uma rádio privada para proselitismo com fins político, econômicos religioso. E, na grande maioria, servindo a interesses políticos,
que só pode falar aqui defendendo, inclusive, as coisas erradas, que o dono da rádio, que governa uma prefeitura, essencialmente tem o controle total, às vezes, de 3, 4 rádios em uma determinada cidade. Então, essa discussão tem que haver. Mas o PT não poderia ter puxado essa discussão mais, avançado mais sobre isso, inclusive até na sua gestão como prefeito, eu lembro que se falava muito da Rádio Frei Caneca, desse projeto de uma rádio pública. Assim, o que foi que houve que a gente percebe que há uma lacuna do PT em atuar efetivamente na comunicação pública? Porque, veja bem, na verdade, eu lutei muito pela Rádio Frei Caneca, lutei muito, mas foi muitas resistências, porque o governo do PT, quando a gente fala em governo do PT, é um governo de composições políticas, e foi uma resistência enorme a ser implantado a nossa rádio aqui, na cidade do Recife. E como o PT no governo tem as grandes questões, que eu diria, do âmbito nacional, como foi o combate à miséria, a política de habitação, a política dos portos, dos desenvolvimentos, dos programas sociais, que a FAO agora reconhece que o Brasil está na lista dos países que atingiram a meta, erradicando, em tese, a fome, não é? Então, na verdade, eu acho que faltou uma prioridade de uma política governamental para atuar nessa questão. Eu aqui lutei muito, falei inclusive com o próprio com o Lula, fui falar com o ministro e sempre houve uma dificuldade, eu diria até um boicote por dentro de setores dentro do próprio governo. Candidato, uma pessoa me abordou recentemente e disse que tinha visto uma entrevista sua quando falava sobre redução da maioridade penal e ficou sem entender a sua opinião. Afinal, o senhor é favorável ou não à redução da maioridade penal? É porque eu falei de duas coisas, veja bem, duas coisas ou a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que amo muito a vida e o que me levou à militância política foi a minha formação religiosa e o amor à vida, amor ao ser. Então, o que me levou à vida política foi por não aceitar, por exemplo, as condições de meu pai, que se desempregava, a nossa situação de não ter uma casa alugada para não ter uma casa para morar em casa alugada, ter que voltar a morar na casa de um tio, da minha avó, de ter dificuldades para fazer uma feira, ter que vender o rádio, a geladeira, o liquidificador para poder fazer uma feira, e ver a condição de milhões de brasileiros sem saúde, sem educação, sem saneamento, isso leva sem o senhor emprego. A crer, sim, então, isso me que... levou à luta. Então, quando foi feita a pergunta, eu disse, olha, eu sou contra a maioridade penal. A Constituição já assegura que, quer dizer, não o crime, mas a partir dos 18 anos, e, na verdade, a prisão não tem assegurado uma mudança significativa. Muito pelo contrário, os presídios têm sido verdadeiras universidades do crime, é isso que está colocado. O nosso sistema prisional é um terror. As pessoas saem piores do que elas estão. Segundo, está aqui o exemplo do Aníbal Bruno, denunciado na ONU pelas piores condições de presídio do Brasil. Então, o que eu falei, a primeira parte, eu sou contra. Acho que não resolve o problema da violência no Brasil. O que resolve o problema da violência no Brasil é isso que o governo federal vem fazendo. Melhorar a escola pública, principalmente o ensino fundamental, que é um grande desafio que eu quero lutar no Senado e vou ajudar aqui o governador Armando Monteiro a estabelecer parcerias com a prefeitura para melhorar o ensino fundamental. Uma política de habitação, reforçar o Minha Casa Minha Vida, que Pernambuco fez muito pouco, de 3 milhões de casas, Pernambuco faz 20 mil e 10.500 em Petrolina. Então, o governo foi ineficiente para aproveitar esse programa. E a outra parte, eu falei da essência da vida, da essência do ser.
o quanto, os cristãos, que somos a imagem e semelhança de Deus, então cada um desses jovens que está aí drogado no crack, que entra no mundo do crime, que é assassinado, adolescente, que não tem direito a viver o esplendor, a beleza da vida, foi isso que eu falei, desses valores. Uhum. Ok, candidato. Nós temos aqui já uma série de perguntas dos telespectadores, mas aí eu queria passar primeiro a palavra para o Juliano, depois a gente entra nessa rodada de perguntas. Falando agora especificamente sobre a possibilidade do senhor ser eleito senador, existe uma discussão que faz parte de uma discussão mais ampla, que diz respeito à possibilidade de reformas políticas que tratam sobre a figura do suplente de senador. E cerca de um terço do Congresso é formado por suplentes de senadores que não receberam nenhum voto, quer dizer, assumiram uma vez que o senador deixou o cargo. A minha pergunta é a seguinte: qual a chance do senhor, uma vez eleito, deixar a função de senador para concorrer à Prefeitura do Recife, já que há rumores de que, na verdade, o grande desejo do senhor é voltar a ser prefeito do Recife? Então, qual a chance disso acontecer uma vez o senhor eleito senador, uma vez que também haveria, então, a ocupação do cargo pelo suplente? Olha, eu acho que a primeira coisa é compreender que nós estamos precisando de uma reforma política. Primeira questão. Então, essa questão da suplência, primeira e segunda suplência de senador, e até o sistema bicameral, Câmara e Senado, eu acho que estou defendendo a posição, o nosso partido defende uma constituinte exclusiva que possa eleger um parlamento para elaborar uma constituição, para que a gente possa evitar essas duas eleições de 2 em 2 anos, que para o Brasil, ou para a prefeitura, ou para o governo federal e os estados. Então, acho que isso tem que ser discutido numa ampla reforma política que o Brasil precisa e que esse Congresso, que eu faço parte, é incapaz de fazer. E acredito que o que vai ser eleito vai ser a mesma coisa. Então, tem que ser uma constituinte exclusiva para isso. Segundo, veja bem, eu estou batalhando na maior dificuldade do mundo, dificuldade de estrutura, dificuldades, como eu falei aqui anteriormente, o meu adversário mente, o meu adversário não dá os créditos das obras do governo federal, faz uma ilha da fantasia. Eu falava aqui da questão do saneamento da cidade de Petrolina. Então, meu primeiro o objetivo central é o cuidar da minha eleição para o Senado e me eleger. Acho que já cumpri a minha tarefa enquanto prefeito. Eu sempre defendi a renovação de quadros. Foi por isso que eu, no terceiro mandato de deputado estadual, eu não aguentava mais. Fui estudar, fui fazer ciências econômicas, fazer o vestibular, fazer ciência econômica, eu não acho que nada. E defendi no Congresso do PT que um vereador, um deputado estadual, um deputado federal ou um senador não pudesse ter mais do que 2 mandatos. Fiz um acordo no partido e o partido aprovou no seu Congresso que só pode ter 3 mandatos consecutivos. A vereador, a deputado estadual, a deputado federal ou a senador. Então, dito isso, o meu objetivo central é cumprir os meus 8 anos de mandato. Tem uma pergunta aqui. O objetivo central. Agora, na política a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Certo, o que eu sinto, só para finalizar isso aqui, é que há um carinho e um reconhecimento muito grande do povo de Pernambuco pelo governo que eu fiz. Isso eu tenho que reconhecer. Bom, nós temos aqui uma pergunta, uma participação por telefone da Inês Vasconcelos da Torre. Ela pergunta: o que o candidato acha do modelo de saúde de UPAs e UPinhas implantado no governo Eduardo Campos e sobre a política de sangue do Estado? Olha, sobre as UPAs e as UPinhas, a meu ver, elas teriam que entrar como um complemento. Qual é o problema de hoje? O problema é que nós temos que ter um foco central na universalização da saúde básica das famílias. Foi por isso que eu peguei 27 equipes de saúde na família e deixei com 240 equipes de saúde na família. Então, primeiro nós temos que universalizar
os programas de saúde da família, para que toda a família possa ter o atendimento, possa ter o acompanhamento. E sobre a política de sangue, que é a outra questão que ela traz? Olha, a política de sangue no Estado, inclusive eu tenho uma irmã que trabalha no ENMOP, na verdade há um questionamento muito grande no sentido dos investimentos lá, tanto em pessoal, como a priorização do ENMOP como instrumento fundamental de grande conhecimento para o povo de Pernambuco. Então, acho que o reforço ao ENMOP é uma estratégia que eu diria dizer fundamental para garantir um serviço de qualidade para a população e evitar uma terceirização desse serviço. Vamos a mais um intervalo, lembrando que você pode participar do programa enviando perguntas pelo telefone 34238533, e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta dentro de 2 minutos. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com o candidato ao Senado, João Paulo, da coligação Pernambuco Vai Mais Longe. E nossos convidados são a professora e jornalista Paula Reis e o cientista político Juliano Domingues. Como eu falei anteriormente, temos aqui já várias perguntas e aí o candidato vai precisar responder um pouco mais rápido para a gente contemplar o maior número de telespectadores. Então tem o Jair Olímpio, do Jordão Alto. Quais os projetos do candidato para a área do transporte coletivo? Meu Deus, na região metropolitana do Recife, ele procura ser bem específico. Olha, eu acho que nós temos que pensar, foi o que eu tentei fazer na prefeitura, é priorizar o transporte coletivo de massa, o VLT, que é fundamental, o veículo leve sobre trilhos, que possa sair de Recife até Suape, passando por Jaboatão, pelo Cabo, priorizar os corredores exclusivos, como eu fiz 4 já. anos, ou seria necessário um mandato de senador, né, que é de 8 anos para poder a gente ter um VLT? Eu estou lutando para ter os 8 anos para poder implementar tudo isso, né? Então, acho que nós temos que, a prioridade tem que ser o transporte público. E você pode ver que o quanto já a Via Mangue melhorou o trânsito da zona sul da cidade. E só está funcionando o sentido subúrbio, não é? Mas foi um projeto que custou 500 milhões de reais e só foi possível graças ao financiamento do governo federal. E é por isso que é importante eleger Armando, porque ele vai ter condição de estabelecer mais parcerias com o governo federal. Agora, falando na questão urbanística, em relação ao Cais Estelita, por que não se ouviu a população que demonstra, através do movimento Ocupa Estelita, uma necessidade e uma demanda para o uso daquela área, um uso público, né? E foi feito o leilão, né? Está aí o consórcio, o Projeto Novo Recife, né? Querendo executar as obras e será que o urbanista do Recife é mesmo o capital, como dizem os militantes do movimento Ocupa Estelita? Olha, acho que foi muito bom essa abordagem, doutora Paula, pelo seguinte, porque, na verdade, há um movimento muito grande e forte no Recife, que quer discutir a concepção de cidade. Eu acho que a novidade é essa, discutir a concepção da cidade. Veja bem, o nosso projeto era um projeto totalmente diferente. Era uma parceria pública e privada, com critérios, onde a União entrava, o Estado, Recife e a Prefeitura de Olinda, porque era Cais Estelita e Santa Amaro, ali, aquela parte de Santa Amaro. Só que esse projeto, que era eu, o ex-governador Jarbas, Luciana Santos em Olinda e o governo federal. Mas o governo estadual não lutou para que não fosse leiloado o Cais Estelita. Aí, com o leilão do Cais Estelitas, que tinha sido privatizada no governo Fernando Collor, da rede ferroviária,
aí se perdeu uma peça importante do projeto. E Armando Mas- Monteiro vai, Mas se eleito, ele vai defender esse uso público desse espaço? Ou a Qual- rediscussão. Ah, ou a não, o que eu rediscussão. acho mais grave é que daqui até ele assumir, você veja bem, houve aquele processo de conflito tão grande, uma grande violência praticada contra os militantes que estavam lá, principalmente a juventude. O prefeito ficou de rediscutir, as portas fechadas já apresentou um projeto. Então, acho que o movimento vai ter que discutir e o governo vai estar aberto para conversar com os movimentos sociais. Esse é o nosso compromisso. Então vamos para a pergunta do Leandro Tavares, de Peixinhos, Olinda. É o que o candidato, se eleito, poderá fazer para melhorar as políticas relacionadas à criança e ao adolescente? Olha, eu acho que foi muito importante essa pergunta. Por quê? Porque nós falávamos do ensino fundamental, não é? Eu acho que a primeira questão que nós temos que garantir é a universalização, e vai ser minha luta no Senado, das creches no Brasil. Talvez se começando nas cidades mais industrializadas, nas cidades onde tem um maior número de serviços, para que a gente já possa garantir aí uma maior participação e inclusão da mulher. Depois é o governo do Estado estabelecer as parcerias com as prefeituras, que na sua grande maioria são prefeituras pobres, com grandes limitações, no sentido de ajudar o ensino fundamental. Então, acredito que essa atenção, ela já vai melhorar em muito a qualidade de vida dessas crianças, é lógico, garantindo a alimentação, o acompanhamento, psicólogos, etc. Código Penal Brasileiro. E aí a pergunta é do Carlos Rocha. A gente tem hoje uma série de problemas que não se resolvem exatamente por conta de fragilidades no Código Penal. E aí, o que o senhor mudaria? Olha, o Código Penal acho que tem que ser revisto como um todo, né? Há diversos entraves. Esse Código Penal, na verdade, ele também dificulta a tramitação dos processos, né? Os processos, na verdade, com toda essa quantidade de recursos que se tem, os prazos que nós temos, como eu aprendi no movimento sindical, Sinedi, olha, falando bonito como Lula, Sinedi, né? Você não tem normalmente prazos significativos, com muitos recursos. Então, acredito que há uma discussão lá na Câmara Federal já sobre essa questão. E, a meu ver, eu sou membro, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça, mas espero que a gente tenha condição de, na próxima legislatura, rever o nosso... Aí a gente precisa dar o crédito para o Carlos Rocha, de Vitória de Santo Antão, que foi quem trouxe essa pergunta para a gente. Vamos passar para a Juliana? O senhor citou agora alguns temas que, segundo o senhor, devem ser algumas das suas principais bandeiras uma vez eleito ao Senado. O que o senhor destacaria como principais bandeiras ao longo da sua atuação na Câmara Federal? Há algum projeto de lei que o senhor destacaria como emblemático da sua atuação para que o eleitor possa compreender melhor quais as principais bandeiras defendidas na Câmara Federal? Olha, lá nós priorizamos primeiro o mundo do trabalho e queria destacar aqui que eu sou o relator da subcomissão de 184 projetos do mundo do trabalho. Então, já isso é uma tarefa fundamental. Além disso, eu tenho atuado do ponto de vista, por exemplo, do projeto da mobilidade, não é? Então, esse projeto tramitou na Câmara e era um projeto que garante o plano diretor da mobilidade nas cidades acima de 20 mil habitantes. E eu tive a oportunidade de, através da Comissão de Desenvolvimento Urbano, ao qual eu fui membro no meu primeiro ano de mandato, pressionar o Senado para que nós tivéssemos esse projeto aprovado no Senado. Então, a comissão se mobilizou, pressionou o Senado e nós aprovamos. E essa é uma dos temas que eu quero também trabalhar na minha condição de mandato de senador, porque as pequenas cidades e as cidades médias já começam a ter problemas gravíssimos de mobilidade urbana,
que vai prejudicar o desenvolvimento e o crescimento. Além disso, atuei também no projeto dos catadores, fui relator de diversos projetos lá na Câmara Federal. Agora, sempre entendendo que o mandato legislativo, né, e Paula falava, a diferença do executivo. Então, eu tenho priorizado sempre mais as questões do mundo do trabalho, priorizei a reforma política, ao qual sou membro da atual comissão de reforma política ainda, que não se esgotou, e as questões urbanas, principalmente as questões de mobilidade e as questões das obras da Copa, que eu acompanhei as obras da Copa do Brasil como uma comissão, uma subcomissão que fiscalizou as obras da Copa. Candidato, ainda temos aqui várias perguntas de telespectadores, mas eu queria, já pegando um pouco o gancho, né, já que o Juliano trouxe novamente a temática política, a gente sabe que hoje a população vive uma crise muito grande, de repente as pessoas elas não sabem se acreditam no candidato ou se acreditam no partido, perderam, de certa forma, muita confiança nos partidos e nos políticos por conta de uma história que acabou surpreendendo todo mundo, né? Histórias de corrupção, histórias de desvio de dinheiro, enfim, né? Esse quadro que está posto aí. E o senhor disse também lá no começo do programa que o mesmo João Paulo, daquele momento, né, em que iniciava sua vida como sindicalista, né, como representante da classe operária. E para fechar essa questão, eu perguntaria se o partido pelo qual o senhor se filiou lá em 79, ainda é o mesmo? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Agora eu queria colocar o seguinte para você, veja bem. Primeiro é que do ponto de vista de denúncia de corrupção, nós temos que entender que há uma fragilidade maior no parlamento e no executivo, para começar. Então eu não diria alvos, mas são mais sensíveis à denúncia da população, a qualquer tipo de denúncia. Muitas vezes denúncias sem comprovação e muitas vezes as pessoas são destruídas. Nós tivemos aqui Humberto Costa, nosso senador, que perdeu uma eleição para governador porque foi caluniado e destruíram nosso primeiro mandato de governador aqui no estado de Pernambuco. Segundo, a corrupção, ela acontece nas mais diversas áreas da vida. Denúncias na justiça, nas igrejas, em todas as áreas. É por isso que teve um tempo que eu ia sair do PT. Fui até encontros no Chile e um encontro lá em Trindade e Tobago, para criar o Partido da Lei Natural, que era um partido que Maharishi Mahesh Yogi estava criando, porque ele partia da seguinte premissa, ele dizia que a sociedade não vai mudar se você não mudar o homem por dentro, se você não mudar a alma do homem. E propunha programas de meditação transcendental para gerar uma coerência para que a sociedade pudesse mudando. Mas depois ele desistiu de criar o partido. Foi por isso que eu não fui para o Partido da Lei Natural. Uhum. Quando está numa campanha, só um segundinho, quando está numa campanha, aí é típico que um político bata no outro. E depois esses políticos estão de mãos dadas. E isso causa uma certa desconfiança, né? Faz com que a população vá perdendo a credibilidade. Em cima disso, eu traria a pergunta aqui do Edilson Oliveira, de Camaragibe. Ele pergunta, caso Marina Silva seja eleita, como será a relação com a presidenta se o senhor ganhar as eleições para o Senado? Olha, eu não acredito primeiro nessa possibilidade, que Marina ganhe. Mas acho que se, numa hipótese, ela ganhasse, ela iria ter imensas dificuldades para governar esse Brasil. Porque, veja bem, o PT tem uma bancada de 80 deputados. E a dificuldade que tem para fazer maioria para aprovar algumas coisas, imagine uma candidata a governar esse Brasil tendo que conviver com diversos partidos políticos, inclusive com o próprio PMDB, as pressões que um presidente da República tem, eu vejo lá no Congresso Nacional. Está aí, nós vemos as emendas impositivas no Congresso.
que eu estou preparando um projeto pelo fim das emendas parlamentares, tá certo? Então, a pressão é muito grande. Essa era justamente minha próxima pergunta. Então, eu quero dizer o seguinte, que a minha convivência, se ela ganhasse, que eu não acredito, eu acho que seria no sentido de cobrar os seus compromissos de campanha e lutar em defesa do projeto que eu estou defendendo com a presidenta Dilma. Sobre essa crise de representação, né? O senhor é a favor, penso que tem a ver também com a questão de alguns tipos de matérias ainda tem voto fechado, né, na Câmara, no Congresso Nacional. O senhor é a favor de ter voto aberto para em todas as casas legislativas, para todo tipo de matéria? Veja bem, eu defendo. Agora, qual é o problema que se tem para votações abertas? Eu defendo aberto, que todo parlamentar tem que mostrar a sua posição política, para que o eleitor possa saber qual é a sua posição política. Mas o que é que acontece? Às vezes, ela serve para duas coisas. Serve para encobrir algumas safadezas lá, mas às vezes serve também para o parlamentar se proteger. Tipo, o parlamentar se proteger, principalmente aqueles parlamentares que não têm um trabalho de base, que depende da estrutura do governo federal. Quando eles votam contra, normalmente o governo faz uma retaliação. Por exemplo, aqui eu soube e estou apurando, que muitos prefeitos têm obrigado os cargos comissionados a trabalhar de noite fazendo a campanha para o seu candidato, porque senão vai perder o cargo comissionado. Então, existe, a meu ver, ainda muitas vezes por esse tipo de pressão do Executivo. Só temos 3 minutos. Eu vou trazer aqui uma pergunta do Luiz Carlos. O que o senhor fará, enquanto senador da República, para acabar com a figura do profissional da política? Luiz Carlos de Olinda. Olha, eu acho que talvez não seja contra a figura do profissional da política, não é? O que eu acho que o político é uma profissão, não é? Porque a política é em todas as nossas ações na vida. No trabalho, na escola, você um grande executivo, tudo isso exige um relacionamento político. Agora, acho que nós temos que fazer uma grande discussão sobre isso para também não tirar as condições dos oriundos do movimento operário e popular exercer a política. Né? O Mário Sérgio diz, é sabido e divulgado pelo próprio que o senhor faz meditação transcendental e se diz um buscador da verdade. O senhor acredita mesmo num projeto de governo que quer se manter no poder por 16 anos? Olha, eu acho que a questão não é de tempo. A questão é do que se faz. Que você pode mudar de 4 em 4 anos, até de 2 em 2 anos, mas você pode também mudar para pior. Se eu tenho um governo que está, por exemplo, erradicou a fome, estamos vendo aqui a própria instalação da TVU, o quanto mudou. Você vê aqui duplicação da BR-101, estaleiros, gerar em toda a crise internacional 20 milhões e 200 mil empregos. Então, eu acho que eu continuo acreditando nesse projeto. Certo, candidato. Nosso tempo realmente está chegando ao final. O senhor teria 40 segundos para as suas considerações finais. Valdir, Paula e Juliano, olha, eu quero agradecer. Me sinto muito feliz de estar aqui. Foi uma grande oportunidade. Eu posso dizer que foi o melhor debate não, mas sabatina que eu participei. Porque participei com tempo, aqueles programas que você tem 1 minuto, 30 segundos para perguntar e responder, na verdade é muito difícil, muito complicado, mas também pelo nível das vossas perguntas e dos nossos companheiros que estão assistindo, nosso telespectador que está assistindo. Então, quero mandar um abraço para todos e vou dizer que vou continuar lutando 24 horas por dia pela reeleição de Dilma, a eleição de Armando e João Paulo 130. Obrigado, candidato. Obrigado, Paula. Obrigada. Obrigado, Juliano. Obrigado a você que acompanhou o programa de hoje, seja enviando pergunta ou simplesmente refletindo sobre essas questões que foram colocadas aqui. O Opinião Pernambuco termina agora e na série de entrevistas com os candidatos ao Senado, teremos amanhã a participação de Fernando Bezerra Coelho, da Frente Popular. Boa noite.